Sejam bem-vindas. Hoje eu vou trazer aqui uma mamãe maravilhosa que tem uma história para contar pra gente de superação e muita fé. É uma mamãe de UTI que eu conheci através do meu trabalho e hoje a gente virou amiga. Hoje não, né? 4 anos atrás, quando eu atendi essa mamãe maravilhosa. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Hoje eu vou trazer aqui a Cris, que virou minha amiga maravilhosa. Rê, tão bom estar com você. Eu te agradeço. ver novamente, nos reencontrar é sempre muito especial. Muito especial. A gente se conheceu, gente, há mais ou menos 3 anos e meio atrás. No batizado do Miguel. Foi. Quase 4 anos, né, na verdade. Na verdade, menos de 3 anos e meio, Rê. Porque pelo tempo que ele ficou de hospital, né? Sim, verdade. 3 anos e meio. 3 anos e meio, acertei, hein? Mais ou menos 3 anos e meio, quando a Cris me contactou, me contou a história dela, e eu fui fotografar, me senti muito honrada de fotografar o batizado do Miguel. E eu, gente, foi a que mais chorei, tá? Pode contar todos os parentes, tava lá, a fotógrafa derreteu, passei vergonha, tô brincando. Mas eu chorei muito, fiquei muito emocionada. É uma história que move, né, que me mexe muito comigo. E eu trouxe hoje ela, importei ela lá de Patos pra BH pra fazer o podcast. E hoje a gente vai ter a honra de escutar essa história maravilhosa de superação da Cris. Estamos aqui, Rê. Obrigada pelo convite. Uma honra pra mim estar com você. Te admiro. Eu já falei isso 1000 vezes. Te admiro como mãe, como profissional, como mulher. Você é uma mulher maravilha mesmo. Super Obrigada. Mulher. Eu que admiro você muito. Traz um pouquinho dessa história né, do Miguel pra gente, desde lá do começo. Vamos lá. Concepção, né? De descobrir a gravidez. Conta pra todo mundo que essa história não pode ficar guardada, né, Cris? Ela é maravilhosa. É muita história, né? É muita história. É uma história muito difícil, né? De vários desafios, não vamos eliminar isso. Desde o início, assim. Sim, conta pra gente. Eu tentei por muitos anos engravidar e não conseguimos. E aí, até que fomos ao médico. Quando falo fomos, eu e Douglas, que é o meu esposo. E eles falam, olha, é praticamente impossível para vocês engravidarem. Então, partimos para fertilização. Infelizmente, encontramos médicos ruins que não foram legais com a gente, até que a gente encontrou uma clínica em São Paulo. Falou, olha, as chances são muito poucas, mas tem chances. Fizemos a fertilização, para nossa surpresa, de primeiro, e vieram 2. Aquilo foi felicidade plena, né? 2, para quem nunca imaginava ser mãe, foi incrível. Aí, durante a gestação, eram, 2 meninos, então, sem titubear, a gente escolheu o nome deles, Miguel e Gabriel. No meio da gestação, Gabriel veio a falecer. Qual a idade gestacional, Cris? Tava com 12 semanas. 12 semanas, né? 12 semanas. E aí, Rê, a partir desse momento, minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Tudo que era mar de rosas virou tempestade, assim. Porque fazia ultrassom 2 vezes por semana, né? Porque se tornou uma gravidez de risco. De risco, porque o Gabriel ainda estava ali e o Miguel também. E aí os médicos falando, olha, o Miguel não tá crescendo, o Miguel não tá desenvolvendo, o Miguel pode estar sentindo falta do irmão. E com isso me veio uma depressão, minha pressão começou a subir. Com 25 semanas de gestação, ou seja, quinto mês ainda. Não tinha nem entrado no 6º mês. Não tinha. Eu fui internada, só que não era pré-eclâmpsia. Era só a pressão alta. O médico mandou para casa e fazendo ultrassom semanalmente 2 vezes. Quando eu entrei na 29ª semana, o médico pediu pra gente ficar de olho, porque não tava bom o ultrassom. E aí fizemos um exame, de urina, de proteinura, e aí veio o exame alterado. Eu tava com uma pré-eclâmpsia. Tava com restrição de crescimento? Tava com restrição de crescimento, não tava engordando. O Miguel, Rê, com 29 semanas, entrando na 6ª, já tava na 6ª, ele tava com tamanho e peso de um bebê de 4 meses. Nossa, de um bebê de 24 semanas. Tava bem pequenininho. A diferença de mais de um mês, né? E aí, o médico, a gente mora em Patos de Minas, falou, eu vou te transferir de hospital. Eu achei que era para um outro hospital que tem lá em Patos, que tem UTI neonatal. Ele falou, não, vou te transferir para Belo Horizonte. Falei, meu Deus, pra BH. Eu não conhecia nada. Eu não vinha pra BH. Minha vida sempre foi assim, São Paulo, Berlândia, pra outro lado, né? Eu acho que eu tinha vindo 2
duas vezes em Belo Horizonte na minha vida. Eu falei, tudo bem. E nisso o Douglas falou assim, então eu vou abastecer o carro e nós vamos. Eu falei, não, Douglas, eu já solicitei UTI aéreo. Não dá pra ir nem de ambulância. Tinha que ser uma coisa muito rápida, Tinha que ser né? muito rápida. Era urgente. Mesmo. E aí, tinha uma médica lá em Patos, daqui de BH, que conseguiu que a gente viesse pro Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte. E o Vila é muito bom. Muito bom. E Só UTI que não tinha vaga. O Gustavo, um anjo, que é um médico, com a gravidade do caso, ele nos admitiu, porém sem nenhuma vaga no hospital, porque era época de pandemia. Hospital lotado, tava um caos. Tava assim, no ápice da pandemia, né? Agosto de 2020. Então somou tudo, Somou o que estava passando tudo. com a pandemia e o lado profissional também, E ninguém sabia, assim, né? Você parou de fazer tudo, né? Ninguém sabia o que seria o Covid para uma grávida. Na verdade, para ninguém, né? Ninguém sabia o que era o Covid. Então, eu fiquei no pronto-socorro, cheguei em Belo Horizonte, né? Na noite do dia 28 de agosto. Ficamos no pronto-socorro, porque não tinha vaga. Aquela salinha lá embaixo. Aquela salinha lá embaixo, no Vila. Eu já parei muito lá na Gelada aquela sala. Ô, gente. Ai. A gente tem umas memórias, não né? Não é, cheiros, aqui temperatura. Agora. Isso. É louco Nossa, isso. louco. Como que a marca cor a gente. das paredes. Sim. E aí... A gente fica devagando, né? É. Ali, pensando o que pode acontecer, o que não pode. Então, a gente transfere e marca mesmo. Marca muito. Marca muito. E assim, você falou de cheiro, eu tô sentindo o cheiro aqui agora. E aí, o Gustavo me controlando ali, a minha pressão e nada, que a minha pressão baixava. Enfim, conseguimos uma vaga no outro dia. Ai, que bom. E aí, ele já me passou pro bloco cirúrgico, né? Cristiano, nós vamos tentar ao máximo segurar, mas quanto mais Miguel ficar na sua barriga, menos tempo na UTI. Só que a minha pressão não baixava. Não baixava. Ele tava correndo risco, né, o Miguel? Tava, porque aí já tava começando a faltar oxigenação, nutrição já não tinha mais. Então, qualquer momento tinha que ser. Quando foi no dia 29, às 7 horas da noite, minha pressão já tava 22/18. Que isso? 22/18. É muito alta. Eu tava super inchada. Muito inchada. E aí, ok. Então, nós vamos ter que fazer seu parto agora. E aí, eu falei, vamos lá. Isso com 20? Então, 29. Só que lembrando, ele com tamanho e peso de um bebê de 24 semanas. Ou seja, 24 semanas. 4 meses entrando pro quinto, assim. Eu que tô nesse meio, é muito raro sobreviver, né? 24 semanas. Muito. E aí, com todo esse fizeram o ainda. parto. E aí, eu tive hemorragia, porque minha pressão tava muito alta. Tive que ir pra UTI adulta. E o Miguel já foi pra UTI neonatal, direto. Mas separou os dois, cada um numa UTI. O Miguel lá no 3º andar e eu no 6º. E Douglas nessa confusão toda. Meu Deus do céu, o Douglas deve ter ficado doido. Desesperado, assim. Desesperado. E o pior que, por ser pandemia, ninguém podia entrar. Então, era ele e Deus. Ele eu no 6º e o Miguel no 3º. E aí, depois, eu fiquei sabendo que os médicos falavam com ele, o Miguel não vai sobreviver. O Miguel tá com infecção, ele tá com hemorragia em todos os órgãos, porque foi um parto muito prematuro. E aí veio, né? Aí ele nasceu com 800 gramas. Meu Deus. E 36 centímetros. Era do tamanho da minha mão. Ele era muito pequenininho. Porque, na verdade, o tronquinho, né? Aqui, o 36 centímetros, na verdade, a perna que fica mais dobradinha, o bracinho, mas como se fosse desse tamanho. Da minha mão, assim. E aí, E assim, ele muito pequenininho, e o Douglas chegava no UTI Cris, o Miguel tá bem, mas não tava nada. A expectativa é assim, ele vai queria morrer te deixar bem. E sem contar a fé dele, né? Muito grande. Que ele falou, vai ficar bem. E aí, eu saí do UTI, né? Eu fui conhecer o Miguel muitos dias depois. Fui conhecer Miguel, acho que com 10 dias depois. Nossa Senhora, e angustiante. Quando... E você sempre lúcida, né? Lúcida. E aí, o que acontece? E eles mostravam vídeo, né? E o Miguel, eu falei, meu Deus. Mas por vídeo é uma coisa. Quando você tá no UTI, pessoalmente, ver ali seu filho, é completamente diferente. Por quê? A gente tá acostumado com a naturalidade da vida. Nascer de 9 meses, enfim, de 8, mas uma criança
grande, uma criança bonitinha ali, Sim. toda formada. Bochechudo. É, Né? quando Com aquela eu vi, pele, aquela né? pele gostosinha e lisinha. tudo. Então, Miguel, assim, você via as veias, ele não tinha orelha ainda, a unha. Então, eu comecei a gestar o meu filho pela incubadora. E é louco, Rê. Porque você espera que seu filho estivesse aqui e aí você começar a gestar ele por ali. E acompanhar esse desenvolvimento todo E de se fora, acompanhar tudo, porque eu lembro da orelhinha dele sendo formada, eu lembro da unha dele sendo formada. né? Você acompanhou tudo, Acompanhei tudo. olho nu, né? E aí, Rê, o que acontece? Nós vamos precisar de um lencinho Vamos. aqui. Eu falei As que ia duas. precisar. E aí, o que acontece, Rê? Durante... Aí eu saí do hospital, então eu podia ficar no hospital acompanhando o Miguel. Eu saí, mas eu ia pra casa. Como tinha sido tudo... E você tava ficando então, na sua casa aqui em BH, né? Na verdade, eu não tinha casa, né? Você tava no hotel? Não, tem um primo do Douglas, né? Um primo nosso, o Rodrigo, que ele tava montando um apartamento lá no Vila. Só que tava naquela fase de marcenaria e tudo. Então, a gente jogou alguns colchões lá e ficamos lá. Isso é o de menos, né? É o Isso de menos. Só que, Rê, eu tinha ido na urgência. Então, eu não tinha levado mala. Não tinha levado roupa, eu não tinha levado sapato, calcinha, sutiã, nada. E o Douglas com a cabeça a mil, né? A 1000. E aí, o que acontece? Chegou num ponto que aí ele falou assim, Cris, o que você acha que eu faço? Eu falei, olha, vai, passa a semana em Patos e venha final de semana, porque nós dois aqui, por ser pandemia, nem os dois não podiam entrar juntos. Então, eu fico aqui... Você ficava indo visitar? Eu ficava, assim, 18 horas por dia no hospital, porque não podia dormir. Então, Aí você ficava o máximo. Ficava o máximo, assim. Com teve certeza, dias... o Miguel sentiu isso, né? Com certeza. O Rei, tinha dias que os médicos, enfermeiros falaram, Cris, tá na hora de ir, não dá pra ficar mais. Foi só mais um pouquinho. Então, eu não via pandemia. Muita gente falou, nossa, aconteceu. Eu não vi porque eu passei tudo dentro de um hospital. Tava dentro do hospital, sem luz do sol, ali, só sem que notícia ali, nenhuma, né? De celular, aquilo ali, nada. você olhando, assim... E o Miguel entubado, alimentando por sonda e tudo. Era uma tristeza muito grande. E aí eu não queria aceitar, no fundo eu não queria aceitar. Não, ele vai sair rápido daqui, que tudo vai dar certo e tal. Então eu não pedi pra trazer roupa, sapato, nem nada. Até que veio a primeira parada do Miguel. O Miguel teve mais de 20 paradas. Cardiorrespiratórias. Você me contou isso. Até hoje, É inexplicável. Eu fico horrorizada com o caso do Miguel. Ele Pra um medicina, milagre, realmente. Então, assim... E quando veio a primeira, eu tava junto. Ele tava no meu colo. Nossa. Então, assim... E ele lutou muito pra viver. Muito. E você vendo. Médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, e ali, né? Fazendo manobra nele. Emocional ali, total. gigantesco. Mas eu não quis sair em momento nenhum. Uma médica falou assim, Cris, você quer sair? A Carlinha? Eu falei, não quero. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui rezando. E quando eu vi o Miguel lutando pra viver, e eu me olhei, porque eu tava com roupa emprestada, aí nisso eu já tinha pego roupa emprestada, tava com tudo emprestado. Eu falei, aí tinha a Nossa Senhora de Fátima, que fica no 6º andar, e aí eu subia muito lá pra rezar. E quando eu saí dali, Renata, eu comecei a querer me estapear, sabe? Eu falei assim, larga de ser hipócrita, Cristiane. Você tá dormindo numa cama quentinha, comendo, tendo uma vida aqui fora. E seu filho, com menos de um mês, lutando pela vida e querendo sobreviver, querendo viver. E você, desse jeito, não. Eu não aceito. Eu vou ser a mãe mais positiva, a mais bonita, a que tiver, a que ele puder ter. Isso é você todinha. É você todinha. Precisava, né, Rê?
Precisava. E aí eu liguei pra Vanildinha, que trabalha comigo. Falei, Vanildinha, manda todas as roupas que eu tiver no guarda-roupa, as mais bonitas. Não tem previsão de quando que eu vou chegar aí, mas um dia a gente chega, um dia a gente volta pra Patos. Ela que tava no batizado também? Não? A Vanildinha não foi. Não, ela não foi. Que tava. E aí... Ela é madrinha do Miguel. Oxe. Tanto é que ele chama ela hoje de vovodinha. Que ela é vovó e madrinha dele. E aí, Rê, ela mandou as roupas. Então, assim, toda sexta ou sábado eu ia lá, fazia meu cabelo, minha unha. E chegava a máxima da positiva pro Miguel. E muda tudo quando a gente cuida da gente, tudo. Né? Aí eu fiz uma playlist de músicas que eu sempre cantava pra ele. Então imagina, 18 horas por dia, você tinha tempo suficiente pra cantar, pra rezar. Aí eu contava pra ele as histórias, falava como era o mundo aqui fora. Eu falei, filho, vamos que nós temos... nós temos muita coisa pra viver. E era isso que eu pensava, sabe? O quanto que quanta coisa a gente tinha pra viver aqui. Sim. E ele sentiu essa positividade sua. Porque você tinha 18 horas, você pegou essas 18 horas e falou assim, que eu não vou ficar arrastando aqui. Isso é uma ótima dica pras mães, né? Eu não vou ficar aqui... sobrevivendo, né? Eu vou passar pra ele. Pra fazer. Eu vou passar pra ele o melhor e vou ser a melhor mãe e vou me cuidar. Porque quando a gente se cuida, que a gente consegue cuidar do outro, aquela coisa, né, do avião, né? Da máscara primeiro em você pra depois poder salvar os outros. Então, assim... Você se recompôs, você se reconstruiu pra cuidar dele. Tinha momentos de chorar ali demais. Porque, uma vida de UTI neonatal, ela não é fácil. Porque você tá ali num salão, lá no Vila da Serra, são 24 leitos, divididos em A, B, C e D. Então, D é os que estão piores até você graduar e ir pro A, né? Então, tem muitas mães, muitos bebês ali que, infelizmente, faleceram, né? Que mães sofrendo. Então, e todo dia... É completamente diferente da maternidade que toda mãe quer ter. Que, né, é sair com o bebê no carrinho e balões e tudo. Isso é maravilhoso. Só que é uma maternidade um pouquinho diferente. A Filó, que é a pediatra do Miguel, ela sempre fala assim, a UTI, a CTI é um calvário de calvário de tratamento intenso. Porque você tá ali naquele calvário 24 horas e a sua vida é uma montanha russa. Mas eu sou muito grata, sabe, Rê? Porque eu vivi coisas inexplicáveis ali. Entrou uma crise, saiu outra crise. Saiu outra. E aí, igual teve uma história... Que aí, Rê, quando o Miguel foi pra UTI... Era assim, era uma coisa ruim atrás da outra. Vieram as paradas cardiorrespiratórias, aí depois as médicas vieram me falar que ele tinha uma hemorragia cerebral grau 3, que era gravíssima, que eram 4 estágios de gravidade, 1, 2, 3 e 4, o dele era 3, e que alguma coisa poderia acontecer com ele ali. Ou ele não ia andar, não ia falar, e que não tinha chance, assim, pouquíssima chance de reabsorção dessa hemorragia. Então, ele fazia o exame chamado transfontanela, que é o exame cerebral, toda quarta-feira de manhã. Quando foi na outra quarta-feira, vieram conversar comigo de novo. Falaram, olha, o Cristiane, não é grau 3, é grau 4. Eu falei, o que significa? Né, já tava ruim. O que significa? Significa que pegou no hipotálamo. Um fio desconectou. Então, com certeza, ele vai ter uma sequela aí. Ou ele não vai falar, ou ele não vai andar. Mas a gente não sabe, só o tempo que vai te dizer. Falei, vamos lá. E eu, desde que eu tava na UTI, a minha mãe me entregou uma Nossa Senhora que ela sempre anda aqui comigo. Ela fica aqui. E lá tem um lactário, onde a gente tira o leite, coloca nos copinhos para eles passarem por sonda pros bebês. Que então, é muito importante. Demais. Leite materno. Assim. Extremamente importante. Assim, se tinha uma coisa que as mães que estavam pelo menos ali comigo, né, naquele
tempo, aquelas mães, todas faziam questão do leite materno. Porque é 1 ml, Era o melhor sabe? antibiótico, né? O melhor remédio. O Miguel começou com 2 ml. Já era assim, era um nadinha. Mas aquilo foi tudo. Para controle da infecção dele, foi extremamente importante. Então, a gente sempre fazia esse controle de tirar o leite. Então, assim, às 18 horas que eu ficava, se eu não tava lá na UTI, a gente tava no lactário. E era um lugar onde as mães desabafavam também. Sabe? Então, virou uma terapia de mães ali. Nossa, meu filho tá com isso, a médica falou isso e tal. E uma apoiando a outra. Isso é muito legal, né? Porque as mães se juntam demais. E se unem muito, né? Rei. Você deve ter contato com alguma delas Não, até hoje, né? todas. Como o Miguel ficou muito tempo na UTI, foram 2 levas de mães, assim, que da primeira que entrou junto com a gente, o Miguel todas saíram, o Miguel ficou. Então, depois eu fiz amizade com outras mães que foram chegando no decorrer. Foi quanto tempo de UTI? 5 meses. 5 meses de UTI. 5 gente, meses. 5 meses de UTI. 5 meses. 5 meses de UTI dá meio ano. Meio ano, praticamente. Quase uma gestação. Quase uma gestação. Quase uma gestação. Foi muito tempo. É que, na verdade, eu acho que ele ficou, na verdade, 5 meses dentro da barriga. E mais 5 fora da barriga. Foi uma gestação, assim. E aí, Rê, isso foi na quarta-feira de manhã. Então, assim, geralmente, de manhã a gente não podia entrar, porque é a hora que os médicos passavam, faziam os exames que tinham que fazer, fazia avaliação dos bebês, porque 2 horas era o horário que passava dando notícias para as mães. Nossa, eu esperava esse boletim, assim, ansiosamente, todos os dias. Senhora. E era 2 da tarde e 7 da noite. Mas geralmente, assim, das 7 da noite era mais ameno. Porque já tinha passado o dia todo, né? Ali. Das 2 da tarde era terrível. Porque aí você ia saber o que tinha acontecido de manhã. De repente, saiu um sangue do meu peito. Saiu um sangue, assim, do meu peito. E eu não senti nada. Eu lá no lactário. E eu acho que foi Carlinha. Falou assim, Cris, tá saindo sangue do seu peito. Eu falei, eu com o extrator de leite, né? Eu falei, nossa, é mesmo. Eu falei, nossa, engraçado. Eu falei, não, vou ter que jogar esse leite fora. Aí aquilo, né? Meu Deus, já tinha tirado tanto agora. Será que vai ter no outro, não é? Fala não. Caos. Só a mãe entende, ainda mais uma mãe de UTI, né? Que é o elixir. E agora, será que não vai dar, né? E tem os horários. Então, eu tinha até o prazo pra levar também. Eu falei, vou ter que jogar esse leite fora, não tem jeito. Mas eu olhava, não tinha nada, fissura, não tinha nada. E veio na minha cabeça assim, é a hemorragia do Miguel. Veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça. Coisa de... Uma relação. É mãe, né? Mãe. Nossa, é uma coisa assim... às vezes eu contando não acredita, mas foi a hemorragia do Miguel. Eu falei, coisa da minha cabeça. Cristiane, você tá devaneando. Ok. Desci pro horário que eu podia entrar. Nesse dia, o médico não pôde fazer a transfontanela de manhã, porque ele tinha tido uma cirurgia de emergência e ele precisou participar. Então, aí ele foi à tarde. E ele falou, mãe, você quer estar presente? Aí eu falei assim, quero, não vou sair daqui. Ele falou, então eu vou te pedir para sentar ali, que era onde ficavam médicos, enfermeiros, que eu vou fazer o exame. Então, tava ele e o estagiário dele. Isso não era uma coisa comum, né? Você participar do exame. Não, foi mais eles faziam tudo. Ele ia fazer o seu separado depois. E porque ele não pôde fazer de manhã. Ele tava fazendo à tarde, então ele falou, você quer ficar? Eu falei, quero. E aí eu sentei assim ao lado da Fran. É o horário que já tava lá, entendi. Ao lado da Fran, que é a enfermeira. E coloquei essa Nossa Senhora na minha frente, porque era um exame muito importante, né? E aí ele olhava pra tela, olhava pro estagiário, olhava pra tela, eu falei, Fran, o que tá acontecendo? Só de contar minha mão fica gelada. Fran, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, Cris. E ele olhava, aí nisso ele saiu assim, veio até mim e falou assim, você tem muita fé, não tem? Eu falei, sim, muita. A hemorragia sumiu. Ele falou assim, a hemorragia do lado direito não tem mais, a do lado esquerdo tá 20% só. Meu Deus. E nisso a gente tava... ainda teve a parte do peito que você sentiu, e aí né? eu virei e falei assim, eu sei pra onde foi. Aí ele falou assim, coisas que mãe explicam.
E nisso, a Fran, que tava do meu lado, a gente tava numa pandemia. Essa parte eu não sabia. A gente tava numa pandemia, a Fran veio e me abraçou. E aí a gente se abraçou tanto. E um abraço era tão difícil, né? Na pandemia. Não podia, né? Abraçar. Todo mundo de máscara, ninguém via o rosto, ninguém via só o olhar, né? O que é e mais a gente se abraçava, ela, Cris, eu não acredito, foi eu que não acredito. E aí, hoje... A Fran era a enfermeira que tava de plantão na semana. E a gente fica muito ligados a elas, né? Muito, tanto é que ela, Kelly, nossa, eu converso com as meninas do UTI todas até hoje, a gente tem um super contato. Tudo que eu posto do Miguel, elas me mandam mensagens assim, extremamente emocionadas, de alegria de ver o Miguel. São assim, eu rezo todos os dias por todos os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas de UTI neonatal. Porque ali, é um calvário. É um calvário de transformação interna mesmo. Porque você tem que... Deus bota a mão, assim, cada profissional ali... Com certeza. Você é amiga da Mona, a Mona já esteve aqui. Mona, eu tenho uma gratidão tão, tão grande por ela... Uma admiração. A Mona me carregou no colo, Tenho certeza que ela me carrega todos os dias. Não é? Aí vem Sarinha agora. Outro dia eu levei Miguel pra ela ver, sabe? E assim, são pessoas extraordinárias. Então, assim, você tava no lugar certo. Tava com as pessoas certas, né? E até a pessoa que é Gustavo, não sei se você falou, que é o de Patos. Ele é de BH e que aceitou sem poder aceitar, né? A amiga dele, de BH, tava em Patos. Ele aqui nos admitiu sem ter... Então, assim, Deus é bom o tempo todo. Sim. Então, assim, e aí, menos uma coisa, menos a hemorragia. Só que uma coisa ainda ficava travando o Miguel, que era o tubo, né? Uhum. Então, tentaram tirar o tubo dele. Uma vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. E o meu sonho, assim, eu sempre falava com as médicas, assim, minha maior vontade é escutar o Miguel chorando. Porque quando o bebê tá com tubo, você não escuta a voz. Então, ele chora, assim, né? Silencioso. Não tem. Meu sonho é escutar o Miguel. Até que os médicos fizeram uma reunião comigo e com o Douglas e falaram, olha... nós vamos ter que fazer a traqueostomia no Miguel. Tá muito tempo de tubo para um bebê e vai começar a atrapalhar vias vocais, cordas vocais, vias aéreas altas dele. E aí, Cris, você sempre fala que quer muito ouvir a voz dele. A chance que você tem de ouvir a voz dele um dia é a gente fazer na traco e protegendo. Nossa. Esse dia, aí o desespero me bateu, sabe? O que eu tava conseguindo manter, assim, a tranquilidade, eu acho que veio muito pelo cansaço, porque já tinha 3 meses que ele tava no hospital. Aí veio com força. Eu não tinha chão, eu não tinha... eu não sei nem te falar. Eu não conseguia, as forças, né? Perdi totalmente. Eu chegava em casa, eu me jogava no chão de chorar. Aí eu falei assim, Deus, eu vou te entregar o Miguel. Eu não aguento ver ele sofrer mais. Não consigo ver. E a gente, assim, faltar o ar é muito ruim. É muito ruim. E nisso, tinha faltado... o elevador não estava funcionando. Num desses dias, assim. No Vila? Lá no Vila. Quando fizeram a reunião, eu fui pra casa, voltei, restabeleci, mas eu fiquei muitos dias, assim, mal. E aí, eles tentaram de novo. Falaram assim, vamos fazer uma outra tentativa. Não durou. Tanto é que os médicos já me esperaram, assim, no corredor. Aí, nessa hora, eu lembro, assim, da cara da Letícia, falou assim, Cristiane, não teve jeito. Nós tivemos que entubar o Miguel de novo e nós vamos mesmo fazer a traca. Não é agora só cogitar, nós vamos fazer a traca, é muito tempo de tubo. Não tem como. Não tinha mais como. Nessa hora eu não consegui ir no leito do Miguel. A hora que ela me encontrou no corredor, eu já subi. E aí não tinha... O elevador não tava funcionando. E eu queria ir lá no 6º andar, na Nossa Senhora. Então eu subi correndo. Eu fiquei sem ar quando eu cheguei lá.
E aí eu falei assim, não pode. O Miguel não pode, porque essa falta de ar que eu tô é o que o Miguel tá sofrendo, esse cansaço. Olha que loucura. E eu falei assim, Deus, tudo. Falei, Deus, eu tô te entregando, não deixa o Miguel sofrer, não deixa. Nisso, meu telefone toca, o número 31, eu atendi, era o Frei Adilson. Oi, Cristiano. Que é o que fez o batizado dele. O que fez o batizado dele. Lembrei do nome dele. Ele mesmo. Aqui é o Frei Adilson. Eu sou de Patos, mas moro aqui em BH. E eu queria muito te encontrar. Fiquei sabendo da história do Miguel, que a gente tem amigas em comum, que é a Teliane e a Kelly. E aí eu falei, olha, Frei, o senhor não pode vir no hospital, que é pandemia, ninguém pode entrar. Mas eu vou ir onde o senhor tá. E aí meus pais vieram morar comigo aqui em BH, me levaram porque eu não conseguia nem dirigir. Chegando lá, eu chorava tanto que ele não teve nem força de conversar comigo. E ele só me olhava e falou assim, Cris, nós vamos rezar. Mas olha aqui, esse aqui é Frei Gabriel de Frazanó. Leva e coloca e reza por ele. É um frade. Gabriel. É um frade franciscano. Que ele é italiano, mas ele viveu por muitos anos ali em Frutal e ele fez grandes milagres. E ele vai fazer pelo Miguel. E eu peguei, e aquilo ali acalentou meu coração, sabe? E peguei e coloquei no bercinho do Miguel. O Gabriel. Não, e o nome? É do meu outro filho. E aí, isso... Aí ele sabia? Não, ele não sabia. O nome do Gabriel? Não. Meu Deus. Não, o Frei Adilson... Você acredita que o Frei Adilson foi saber do Gabriel no dia do batizado? Que é outra coisa, né? Voltando nesse assunto. O batizado do Miguel foi o mesmo dia que eu perdi o Gabriel. Dia 4 de abril. Há um ano antes, eu tinha perdido o Gabriel. Naquele 4 de abril que a gente fez o batizado. Sim. A gente batizou o Miguel e era Páscoa. Lembra? Lembro. Era domingo de Páscoa. Que você até falou que eu tava passando Páscoa com vocês. Exatamente. E eu falei com todo o amor do mundo. Eu falei, aí você vai largar sua família pra mim. Eu falei, foi a Páscoa mais especial. Né? Porque foi muito, muito especial toda aquela energia da igreja, né? De agradecimento. Ver o Miguel bem, né? Pequenininho, né? Nada servia nele. Mal sustentando, lembra? né? O pescocinho, assim, todo mundo tão feliz, dando tanto amor pra ele. Foi muito especial. Foi. Mas volta lá pra parte e aí, do Gabriel. O que acontece? Do bercinho, e a gente né, que você começou a se apegar a Frei Gabriel de Frazanó e rezando. Porque o terço do Miguel era um templo, assim. Tudo que o Miguel ganhava de orações... O bercinho, né? O bercinho dele lá no UTI, eu colocava. Não tinha só santos, né? Porque a minha base é católica, mas tudo que eu recebia da igreja evangélica, de tudo, tava junto com o Miguel. Sim. Sabe? Então, o que acontece? A tráqueo já estava agendada pro dia 17 de novembro. Quando foi o dia 16, a Simone que era a médica, veio conversar comigo e falou assim, Cris, nós vamos ter que cancelar a tráqueo do Miguel amanhã. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ele deu uma flebite, que é uma infecção em um dos acessos dele. Então vai ter que começar... Muito tempo, né, com acesso. Muito. E o Miguel tinha, assim... essa semana até tirei uma foto dele. Ele tem marcas no todo, braço, mão, pé, cabeça, porque já não tinha mais, ele foi fazendo na cabeça. Nossa, eu nem sabia. De tanto, porque fazia muitos exames, né, Rei? Então, eu fiquei uma semana internada, né, pós cesárea, né, que eu tive a infecção. E eu fiz acesso aqui, eu fiz em 3 lugares diferentes, uma semana, pensa. Imagina um bebezinho, que a área já é reduzida, né? Ele já era pequenininho. E a pelezinha dele muito fininha. Tinha que mudar toda hora, E aí tadinho. achou no pé, só que deu uma flebite, né? E falou, nós vamos ter que começar com antibiótico e anti-inflamatório, porque não tá bom, não. Tá ok, Rê. Aí, pegamos. Veio tudo bem, só que o médico só fazia essas cirurgias dia de terça. E aí foi ter os 7 dias do medicamento. No decorrer dessa semana, liguei pro Frei Adilson, falei, vamos intensificar nas orações e pegamos firme. O Miguel foi dependendo cada vez menos da oxigenação. Aí eu liguei pra uma amiga minha,
que é médica de UTI, você acha que tem alguma chance do Miguel sair do tubo? Ela falou assim, Cris, nenhuma. Muito tempo, ele já tá muito dependente. Infelizmente, vai ter que ser a tráqueo mesmo. Eu falei, mas vamos nos apegar a isso. Quando foi dia 21... Uma fé inabalável sua, né? Uma fé inabalável. A gente, depois que passa disso, não pensa assim, meu Deus, como que forte. sobrevivemos? Como você foi forte. Como sobrevivemos. E aí, o que acontece? Eles vieram fazer outra reunião comigo e com o Douglas e falaram, olha, nós vamos dar a última chance pro Miguel, porque ele tá dependendo menos da oxigenação. Não sabemos como, porque não pode mais usar corticoide sem nada. Ou seja, essa flebite, na verdade, tava foi sendo tipo assim... Frei Gabriel de Frazanó que arrumou ela ali e falou assim, calma que ele vai respirar. E foi a hora que eu entreguei o Miguel de verdade. Um dia antes. De colocar o tráqueo. Um dia antes. E aí, Rê, o que acontece? Então, hoje... E aí olharam bem pra nós e falaram assim, é a última chance dele respirar. E eu falei, vamos lá. E aí, Rê, tiraram, estubaram ele às 4 horas da tarde. E aí a Simone falou, Cris, ele tem que passar essas primeiras 12 horas tranquilo. É tipo um desmame, né? Porque se ele chorar e cansar, aí não tem jeito. Aí Deus colocou um outro anjo, que é o Samuel, que ficou com ele, o técnico, a noite toda, acalentando ele. Pra ele não, porque eu não podia dormir, né? Gente. Então, acalentou ele. Ah, não, gente. E no outro dia eu cheguei cedo, né? Pra saber. Imagina. E você tem contato com esse Samuel? Tenho, super amigo nosso. Nossa, como? Como eu não tenho? Que anjo. Que anjo. Ele ficou com o Miguel. A noite toda. A noite toda acalentando ele. Gracinha. E aí ele passou super bem. As médicas... Isso é ser um médico, não né? Que é humano mesmo, que vai pegar e aí no as colo, médicas já vieram, assim, me esperar na porta. Eu falei assim, olha o que o Samuel era técnico na época. Técnico em enfermagem. Hoje ele é fisioterapeuta de UTI neonatal. Formou, super orgulho do Samuel. E aí, falou, olha, Miguel passou super bem, então agora ele tá no AVNI, mas ó, tem chance dele não sair daqui sem oxigênio, pelo menos no catéter nasal. E ele foi contra tudo e contra todos. Ele ficou pouquíssimo tempo no AVNI, que é na Pronguinha, pouquíssimo tempo no CPAP, quase nada. Um dia no catéter nasal. Um dia simplesmente ele foi, tirou o catéter, a saturação dele... O próprio Miguel tirou... Que isso irrita muito, eles tiram mesmo. Tirou e tá aí, respirando até hoje. Ô, gente. Então ele passou pelas paradas cardiorrespiratórias, 20 paradas cardiorrespiratórias. Tô até gaguejando aqui. Tô emocionada que eu fico. A hemorragia, as duas. Hemorragia cerebral. Severas, nível 4, né? Grau 4. E depois ainda de tentar passar a questão pulmonar. Tráqueo, porque ele não tava mais podendo ficar no tubo. Aí agora, o Frei Gabriel de Frazanó tá no processo de beatificação. Devido à história do Miguel também, né? Muitas histórias de milagres, mas entregamos toda a papelada, o primeiro passo já foi dado, já foi aceito. Agora toda a documentação tá indo pro Vaticano, pro processo de beatificação do Frei Gabriel de Frazanó. Gente, que legal. Sensacional. Ai, é muita emoção, sabe? E aí, depois disso, ele foi melhorando, sabe? Aí a vida foi começando a acalmar. Até que ele saiu do hospital. Como é que foi a alta? Conta pra gente. Como é que foi essa alta? Você sabe que... Como é que foi levar seu pacotinho pra casa? Então, foi louco. Porque parecia que eu tava sendo anestesiada. As meninas, sonho, né? As técnicas, físio, todo mundo chorando. Tudo em câmera lenta. Tudo em câmera lenta, todo mundo chorando, de emocionada do Miguel tá saindo ali. Não faço ideia. Porque a expectativa era nenhuma, né? A expectativa era de eu montar um home care em casa e ficar com meu filho ali. E todo mundo assim, foi levando a gente na porta. E aí, meus pais... não conhecia o Miguel, né? Nossa, é verdade. 5 meses. Ter acesso, né? E aí, aí a gente montou... Aí, nisso tudo, a gente montou um apartamento, né? Precisou montar, porque muito tempo. Não dá mais pra ficar no apartamento do amigo. A gente ficou 1 mês no apartamento do Rodrigo, falando, não tem jeito. Aí a gente montou o apartamento.
E aí a gente não contou. Eu e Douglas não contamos pra ninguém que o Miguel ia ter alta. E aí quando a gente chegou em casa com ele... Nossa, você matou. Eu acho que... Quase infartou os seus pais. Porque assim, eles ficaram... Perplexos. Meu neto, né? E eles estavam sofrendo pelo Demais. Miguel e pela filha, né? E aí, pelos filhos, muito né? Os tempo avós. depois, eu nem imaginava, porque vivendo aqui de tsunami, eu não fazia nem ideia. Uhum. Eles vieram conversar comigo, sabe? Do jeito que eu saí de Patos, porque eu tive que sair numa ambulância de UTI pra ir pro aeroporto de Patos e entrar num avião de UTI aéreo, né? Então eu saí toda monitorada, tive que sair com a ambulância com o giroflex ligado. E eles falaram que aquilo, assim, eles nunca imaginavam que fosse passar. É a filha deles por também, aquilo né? na vida É o deles. neto e a filha. Porque era a filha deles. Nossa, isso mexe comigo muito, até hoje. Porque você pensa no Miguel, né? Meu Deus, eu só pensando no Miguel. E os meus pais estavam com a filha deles ali também, sabe? Era o neto e a filha. E aí Douglas, daqui em Patos, são quase 400 quilômetros. Então Douglas saía de sexta-feira depois do trabalho, chegava de madrugada aqui em BH, ia embora na terça-feira, sabe? E assim... todo o suporte em Patos, assim, ele tomou conta. Todo mundo com seu sacrifício Todo mundo com seu sacrifício. Pro bem Vanilda de tomando vocês. conta lá de casa e das nossas vidas. A família toda preocupada, porque ninguém conhecia. E, assim, um respeito tão grande. Tantas pessoas rezando. Tem gente que eu encontro até hoje e fala assim, Cristiane... eu sou fulano de tal e eu quero te dizer que eu rezei muito por você e pelo Miguel. E é isso que sustenta, né? E suporta a gente, sim, sabe? Foi uma equipe, porque né? essa vida de UTI, né, o Rei, ela é mais comum do que a gente imagina, sabe? E as mães familiares de UTI, elas são muito sofridas. Então, hoje eu falo muito assim, a gente, quando se torna mãe, a gente se culpa muito, né? Sim. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas, Rei, até outro dia você postou uma coisa no seu Instagram, do seu dia a dia corrido e tal, e que aí você ficou com o Bruninho sozinha, que o Rafa levou o Léo pra casa de uns amigos, que você tava assim super estafada, e você falou mais ou menos uma coisa assim, não sei, eu já tô sentindo falta do Léo, eu tô com o Bruninho aqui. Mas assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Independente se seu filho toma Coca-Cola, café, uma alimentação saudável ou não, a gente tem que manter, né, o mais saudável possível. Eu falo assim, o que o filho precisa da mãe, do pai, é amor. É amor. O que salvou o Miguel foi muito amor. E aí, eu tinha as músicas que eu tinha baixado, né? Que eu cantava pra ele. A primeira da lista era aquela assim: avião sem asa, fogueira sem brasa. Sou eu, assim, sem você. E a música do Dia das Mães desse ano, do Miguel, foi essa. Nossa Senhora. Então a vida, ela faz isso aqui, ó. Um dia você tá aqui e outro dia tá aqui. Quando ele começou a apresentar, eu sou muito chorona, Senhora. né? E eu também, gente, esse podcast vai virar uma lagoa. Patos. Eu comecei a chorar e depois, quando eu consegui explicar, né? E falar, olha, eu nunca na vida imaginava, podia ter sido zilhões de músicas. E aí eu fui explicar pra professora, o pessoal da escola, aí todo mundo, oh meu Deus, obrigada. Então, assim... Você sempre com muitos sinais, né? E significados na sua vida, né? Então, hoje, o que aconteceu com o Miguel? Cris, o Miguel como tá hoje? Miguel tá um menino... tudo que eu pedi, ele tá. É um menino abençoado, que não pode falar custoso, que ama a vida, Rei. Ama viver, ele ama dançar, ele ama viver.
outro dia eu fui abastecer o carro, e aí eu tava levando ele pra escola, era 7 horas da manhã, o cara do posto falou assim, ele é felizinho nessa hora da manhã, porque ele tava cantando. Oi, e gente. aí eu falei assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, por causa do tubo, o Miguel perdeu a sensibilidade de deglutição. E como ele era um bebê siur pequenininho, então precisou, depois que ele já tinha saído do hospital e tudo, a gente tentou fazer amamentação, ele teve um refluxo, então aí precisou fazer a gastro. Né? Então hoje o Miguel alimenta, toma leite, almoça, janta ainda pela gastro. Graças a Deus, a medicina, existe a gastro. Com certeza. Porque é a maneira dele viver. E ele entende, Cris, que ele não pode comer e tudo, porque ele vê as pessoas comendo, Na verdade, né? ele pode. Ele tá no processo, porque ele ainda tem medo de engolir. Entendi. Então, assim, ele tá na fono, né? A gente trabalha muito lá em casa essa questão da alimentação. A vovó... Ele tá na introdução alimentar dele, no tempo dele, né? E a vovodinha, assim, que é a Vanilda, ela é uma das pessoas que mais tem poder sobre ele, sabe? Então, ela ajuda muito nessa questão, sabe? Então, assim, e com ela vai muito bem. A escola ajudou ele demais, porque ele vê nos coleguinhas, ele tá comendo. Então, assim... então ele pode comer, ele pode, ele só tem um medo de engolir. Entendi. Porque ele não aprendeu a engolir. É porque ele tá com 4 anos, né, Cris? Tá com 4. Quanto que ele faz? 5? Ele faz, na verdade, ele faz 4 agora em agosto. Ah, tá. Ele tá com 3 e pouquinho, ele faz 4, agora. Entendi. Então, assim... E vai ser no tempo dele. Tantos profissionais maravilhosos, sabe? A Ruth, terapeuta ocupacional, fono, físico, que nos ajudaram, assim, demais. Então, tudo do Miguel, o Douglas, um dia eu virei pra ele, eu falei, Douglas, quanto você acha que o Miguel que vai comer? Ele falou, Cris, sempre do Miguel foi no tempo dele. Do nada as coisas acontecem com o Miguel. Então vai ser no tempo dele. É isso. Então, por exemplo, ele tá tomando água agora pela boca tem 1 ano. Aí eu quase morri de chorar. Ai, Miguel tá tomando água. É uma vitória, né? Aí outro dia, a gente tava num parque lá em Patos. E aí ele pediu, mamãe, quero picolé de limão. Picolé de limão. Eu falei, você quer picolé de limão, Miguel? Ele, quero. Aí eu pedi, né, o cara do picolé, um picolé de limão, ele deu 2, 3 lambidinhas, aquilo pra mim foi o céu, Renata. E aí eu chorava e o cara não tava me entendendo. O que tá acontecendo? Eu falei, meu, deixa eu te explicar. Aí ele começou a ficar emocionado, falou, você quer outro? Você quer experimentar outro sabor? Aí ele já não queria. Eu falei, não, é tudo no tempinho dele. Aí agora, de uns 4 meses pra cá... Não adianta acelerar as coisas, tem que é tudo no tempo dele. E aí de uns 4 meses pra cá, ele gostou de café. Agora ele toma café. Mentira. E ai, gente, deve ser muito gostoso ver cada evolução assim. Não, e assim, cada sabor. E aí ele não gostava nem de sentir o cheiro. Aí outro dia eu peguei lá perto do bule. Desse jeito. Gente. Eu falei, tá gostoso, filha? Ele, que cheirinho bom, mamãe. Eu falei, ele tá se interessando e tá entendendo mais. Tá. Então, assim, tá evoluindo, sabe? Hey. Então, nós mães, às vezes, assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso, aquilo. Filho é amor. Filho é amor. É entrega. E a gente precisa se cuidar. Sim. Sabe? Se cuidar. Saber que tem um Deus maior que cuida da gente. E muito. Pra gente poder cuidar dos nossos. Cuidar deles. Não, mas que lição de vida, né? A Cris, quando eu fui... quando ela foi me contratar, né, Cris? Eu não esqueço. Ela já mandou... A Cris sempre foi muito comunicativa. E a gente, desde o começo, já teve uma sinergia muito grande, né? Nanda, maravilhosa. Minha irmã também, que é meu braço direito, esquerdo, meu pé, minha mão, tudo. Que também faz parte, né, dos fechamentos de contratos e tudo. Também ficou super amiga da Cris. A Cris todo ano chama a gente pros aniversários do Miguel e tudo. A gente não vai porque em Patos, né? Tá fica meio corrido. longe. Mas assim, a gente não perdeu contato. E foi muito interessante, porque assim que a gente teve esse contato, né, de cliente, né, e fotógrafo, tudo, ela já me mandou as fotos da UTI. O Miguel pequenininho, contou das paradas que ele teve, cardio respiratório, contou por cima, que eu não sabia esse tanto de detalhe, né, Era que muita você passou. coisa, né? Era muita coisa. E era tão recente, ela falava com tanta fé e tanto amor, né, Cris, que eu sempre, assim...
vinha na minha cabeça um case, assim, de mãe de UTI, de mãe de superação. Sempre vinha você na minha cabeça. Ô, Rei, é incrível, assim, o tanto que as coisas encaixam mesmo, que aí a gente se tornou amiga e nós temos muitos amigos em comum. Por exemplo, Mona, né? Mona cuidou de Miguel, cuidou de mim, do Douglas, ficamos super amigos, de repente, pá. A Mona, ela é muito parecida com a gente também. Demais, acho que é isso. A energia mesmo, de cuidar, de pegar, de abraçar. Isso. E hoje ela cuida de mim, gente, do Léo e do Bruno, tá? Se duvidar, cuida do Rafael também. E aí ela ganhou o neném, quem é a fotógrafa. O dia que eu encontrei com ela no UTI, ela falou assim... Não tinha como ser no seu trabalho. A Renata não vai deixar tirar a foto da Sara de jeito nenhum. Ela que vai tirar a foto do meu parto. Eu falei, tem que ser mesmo. Tem que ir lá fazer de 3 meses. Já, hein, Mona? Já? Vai fazer 3 meses. Meu Deus, passa muito rápido. Boa. E a Mona, ai, gente, eu já sabia que a Mona ia ser uma mãezona, né? E tá mas incrível. Gracinha demais. Tá incrível. Nossa, que história maravilhosa. Eu achava que eu sabia, mas eu não sabia nada. É muita coisa. É muita coisa. Você é uma guerreira. Nossa. Eu devolvo a você minha admiração, meu carinho, meu amor por você, pela sua família maravilhosa. Não foi à toa, né, que Deus me enviou para aquele batizado. Você sempre fala isso, né? Ai, foi. Que foi muito mesmo, intenso. Nossa, gente, eu chorei demais. Eu lembro até hoje, assim, de detalhes, assim, né? Eu sempre, assim, eu falo, eu não quero esquecer o UTI, porque eu preciso lembrar sempre o quanto eu preciso ser grata. Sim. Então, aí, lógico, as melhores fotos foi do batizado que você tirou. Então, toda semana eu tô lá. Gente. E aí eu vejo quanto, igual você falou, o Miguel não tinha nem força, né? Porque o Miguel, ele saiu do hospital igual um tatu-bola, brinco assim. Tanto é que ia ter que fazer físio, fone e tal. E as fotinhas são todas sustentando ele, gente. Tudo, vamos ver se né? eu consigo colocar algumas do batizado. Tudo sustentando ele. E você me manda também umas fotos da UTI, tudo pra gente colocar também. Pra ajudar tantas mamães, gente. Cris, eu tenho certeza que vocês precisarem, mamães de UTI, ou não só de UTI, de mamães que precisam dessa superação, dessa força. Estamos aqui sempre. Né? Eu tô até com uma mãezinha que tá precisando muito. Às vezes eu vou até conversar com ela. Faço, nossa, um prazer. Minha amiga. Porque eu ganho, né, muito com isso. Sabe? Porque eu falo assim, ser mãe de UTI é porque Deus escolheu mesmo, assim, porque não é fácil. E o que eu puder ajudar outras mães, outras famílias, outras pessoas, já teve gente que entrou em contato comigo e falou, Cris, eu vi a história do Miguel, e eu tô com uma depressão muito forte, pensei em suicídio. Eu falei, não faça isso. Ele falou, não faço mais mesmo, porque o Miguel lutou muito pra viver, né? Eu falei, luta e a vida é muito boa. Então, Deus não escolheu a gente à toa pra estar aqui, não, sabe? A gente tem missão mesmo. A gente tem missão. E a missão, mãe, a gente dá conta. É amar. É amar. Filho precisa de amor, sabe? E mais nada. Então, a gente fica estressado. Ai, tablet, e é isso e aquilo. Horário, prazo, a gente se estressa com tanta coisa, né? Vamos amar. Vamos amar. Oh, linda. Obrigada, eu te amo. Te admiro muito. Ainda ganhei presentinho hoje. Obrigada pelo convite. Aqui, eu vou mostrar aqui, que eu acho que é da loja de uma amiga sua, né? Quarentou. Gente. Né? E tinha um século que eu não te via. Quarentei. Da Bruninha. Dia 9. Hoje é que dia? Eu nem sei, dia 19? Já é 18. 18? 19. 19, 19, a pessoa ainda lembra. Olha aqui, ó. Bruna Barbosa, Semijóia, gente. As coisas a pessoa me deu um cartão lindo e ainda me presenteou. Olha que lindeza, minha cara. Obrigada, meu amor, pela delicadeza, pelo carinho com a gente. Eu que agradeço imensamente. Assim, fiquei muito feliz de você alugar um carro, gente, pra vir pra BH. Eu tô sem carro. Pra vir pro podcast. Eu fiquei até me sentindo mal na hora que ela falou isso. Ela falou assim, Renata, eu aluguei um carro pra vir rápido, porque era 9 horas da manhã e eu não dá tempo de ir de ônibus. Gente, obrigada. Tudo dá certo. Obrigada. Tudo encaminha. Pelo carinho. Eu que agradeço. Pelo prestígio de estar aqui. Imagina, eu que agradeço estar com você. É sempre muito bom te escutar. É sempre aprendizado. Sempre. Quem fala. Mas é sério. Sou muito safá. Eu viu? sou.
Obrigada. Beijo. Nossa, eu tava tão perdida aqui, gente, nesse turbilhão de emoções que eu nem finalizei aqui, né? Eu fiquei um pouco aérea com tanta informação que a Cris trouxe pra gente. Eu tenho certeza, né, que ela pode ajudar muitas mamães também, não só aqui hoje com esse podcast maravilhoso, mas também aí pelos directs, pelas mensagens que muitas mães podem precisar. Eu tenho certeza que essa é a missão dela, é uma pessoa maravilhosa e enviada mesmo por Deus. Então, quem quiser ajudar uma mamãe, quiser mandar esse podcast, né, curtir aqui o canal para ajudar também, né, a levar ao máximo de mamães esse conteúdo, curte aqui e envie para as mamães que vai ajudar demais. Um beijo e até a próxima.